Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, seus ponteiros estão alinhados para os céus? Estão alinhados para Deus? Você já girou tanto na sua vida e chegou à conclusão de que precisa de Deus, precisa de estar alinhado com a vontade de Deus e conhecer mais este Deus tão maravilhoso? Pois o nosso programa busca trazer isto para você, o conhecimento de Deus, através dos seus atributos, através de saber e conhecer quem Deus é em sua palavra. E no programa de hoje conversaremos sobre algo tão importante, sobre o senhorio de Cristo. O que significa isso? O senhorio de Cristo? Para que serve isto? O que tem isto a ver com a minha vida, com a minha família, com o meu coração? O que tem isso a ver? Vamos ver? Vamos estudar? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, para ouvir a sua palavra e deixar que esta palavra entre em seu coração, trazendo paz, salvação, alegria, firmeza na verdade. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, vamos ver então o que significa essa expressão, o senhorio de Cristo. Se você abrir o dicionário, você vai ler o significado ou uma definição para senhorio assim: é o direito de ser senhor de alguma coisa, é domínio, autoridade, posse, domínio, propriedade. Isso é o que nós encontramos no dicionário sobre senhorio. Mas será que Jesus, ele tem posse da minha vida? O domínio da minha vida? Eu sou propriedade de Deus? Exatamente isto. Você vai descobrir que o senhorio de Cristo nas nossas vidas encampa todas as áreas do nosso viver. E não só do nosso viver, mas de toda a terra, de toda a criação. Na terra, debaixo da terra, coisas visíveis e invisíveis e também no universo. Nós vamos ver que o senhorio de Cristo está sobre a igreja. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor é quem manda na igreja. O Senhor é quem criou a igreja. Quando a gente fala igreja, nós não estamos falando placas denominacionais e nem endereços. Não, não é isso. Nós estamos falando de um povo salvo, um povo que crê no Senhor Jesus, um povo separado que vive para o Senhor, um povo cujo nome está escrito no livro da vida, um povo que passou por uma experiência pessoal com Deus, um povo que tem o Espírito Santo habitando em seu coração e tem um modo, uma cosmovisão cristã da vida. Em 1 Timóteo, capítulo 6, 14 a 16, o apóstolo Paulo nos fala o seguinte. Abra sua Bíblia para você ler conosco. Diz assim: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Paulo está escrevendo a sua primeira carta a seu discípulo Timóteo. Timóteo vai ocupar o lugar de Paulo na igreja. Timóteo está sendo preparado como um líder e ele diz: guarde um mandamento sem mácula até que Jesus venha. Mantenha a sua vida limpa, em santidade. No tempo você vai ver, você estará servindo ao único e poderoso Senhor.
Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é? Jesus. Jesus. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Todo poder está sujeito ao Senhor Jesus. Há um poder tremendo no nome do Senhor. Jesus, ou Yeshua, Yehoshua, significa Salvador. Deus salva. É o que significa este nome em grego, Jesus, em hebraico, Yeshua. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ai, que coisa linda! Paulo aqui está falando aos irmãos de Filipos, ele está dizendo, olha, que haja em vocês, que haja em nós, que haja em mim, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Jesus, um sentimento de humildade. A humildade é uma das virtudes mais recomendadas aqui pelo próprio Senhor. Ele deu exemplo de humildade. Ele se despojou de toda a sua glória. Ele se despojou de todas as prerrogativas como Deus e se fez homem e habitou entre nós. E ele foi obediente. Obediente, ele se esvaziou tomando a forma de servo. Por isso, por causa da obediência de Jesus, indo até a morte, morte de cruz, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não existe um nome acima de Jesus. Ah, não existe. De um ditador, de um imperador, de um grande general, de um grande sábio, de um cientista. Não existe nenhum nome acima do nome de Jesus. O seu nome é sobre todo nome. E esse nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar quando ele for proclamado Jesus. Todos se prostrarão no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos e seres angelicais santos de Deus, homens salvos e os condenados. E Satanás e seus demônios terão de se prostrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que poder há neste nome! Jesus, Ele é Senhor de vivos e de mortos. Às vezes a gente acha que Jesus veio, morreu na cruz só para nos salvar. Mas olha o que diz Romanos 14, 8 e 9. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor de mortos e de vivos. Às vezes você pergunta a uma pessoa, por que Jesus morreu na cruz? E você responde imediatamente, para nos salvar. Mas a palavra está dizendo aqui que não foi só para isso, não. Ele nos salva para ser o nosso Senhor. Ele nos salva para que estejamos debaixo da sua proteção, do seu nome, eu e você. Nós fomos salvos por Cristo para vivermos para Ele, para testemunharmos do Evangelho da paz, para podermos proclamar, anunciar ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos salvos para pertencermos ao Senhor, para andarmos com o Senhor, para que Ele possa ser realmente o Senhor das nossas vidas e nos guiar, e nos orientar, nos alimentar, nos proteger
E ele disse ainda mais que ele foi preparar um lugar para nós. Imagina, imagina, quando alguém vem em sua casa, você prepara a hospedagem, você prepara o quarto, prepara a roupa de cama, as toalhas, o banheiro. Imagina, Jesus foi preparar-nos lugar. Que coisa tão linda. Nós vemos que o Senhor deu a sua vida para ser Senhor, tanto de vivos quanto dos mortos. Ninguém está fora deste senhorio. Não são apenas os cristãos que têm Jesus como Senhor, mas todos têm de obedecer ao senhorio de Cristo, porque Ele deu a sua vida por toda a humanidade e somos dele também, por criação, Ele nos fez. Olha a autoridade de Jesus, esse senhorio, essa autoridade, Ele conferiu aos seus discípulos. Olha o que diz em Mateus 10, verso 1. Os seus nomes, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus separou seus discípulos, chamou 12, a quem deu o nome de apóstolos, e conferiu a eles autoridade. Quando eles saíram 2 a 2, junto com uma outra turma, 70, indo pelas aldeias e vilas de Israel, anunciando que o reino de Deus chegou, e o reino chegou na pessoa do seu rei. O rei chegou, o reino chegou. Então, em cada cidade, o Senhor disse: podem curar os enfermos, podem expulsar os demônios, podem comunicar vida aos mortos em meu nome. Jesus deu autoridade para dizer: eu sou Senhor. Eu mando e os demônios têm de sair. Eu mando e a enfermidade tem de ser banida, tem de haver um milagre, a cura. Eu mando e o morto tem de ressuscitar. O poder Ele deu aos discípulos. Mas é claro que o poder de Deus não é igual uma varinha de condão. Tu fui curado, tu fui liberto, não é assim. Tem de haver esta conexão direta com o Senhor, porque Ele conhece cada vida. Ele nos deu autoridade, mas a autoridade está debaixo de autoridade, não é verdade? Jesus nos deu a autoridade para cumprir a grande comissão. Que comissão é esta? Está em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Ele então agora envia os seus discípulos e diz: ide, portanto, e fazei discípulos. O que é um discípulo? O discípulo é aquele que anda nas mesmas pegadas, anda no caminho deixado. É o aluno, é aquele que pisa nas pegadas do seu mestre. Vão e façam discípulos de todas as nações. O Senhor não disse: olha, só, vamos dizer, só o continente asiático, só o continente europeu, só o continente africano. Não, Ele disse a todas as nações, a todas as pessoas, ricos e pobres, grandes e pequenos, crianças, jovens e velhos. Todos precisam conhecer quem é Jesus. E Jesus disse: e eu estou com vocês. A autoridade é minha, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o tempo que Deus disse: é até aqui que a terra vai. Agora, novo céu, nova terra. Agora um novo tempo, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. E nós sabemos que Jesus, Ele nos deu autoridade, nos deu
a vida eterna. Vamos ver um pouco o que a Bíblia fala sobre a autoridade de Jesus e a vida eterna? João 17, de 1 a 3. Neste capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus está fazendo uma oração. Ele está terminando o seu, podemos dizer assim, o seu tempo aqui na terra, de ensino, de vida, de cura, e ele estará naquela noite sendo preso, sendo julgado, e no dia seguinte, pela manhã, sendo açoitado e à tarde crucificado. Haverá de morrer no dia seguinte e ressuscitar ao terceiro dia depois de sepultado. Então Jesus fala com o Pai, apresenta ao Pai um relatório do seu trabalho, da sua vida e faz a sua oração sacerdotal. Jesus diz assim, está escrito assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como tu lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está dizendo ao Pai sobre a autoridade dele, sobre o ensino dele, sobre a tarefa dele, anunciar o Pai, anunciar o enviado do Pai. E isso traz vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Os judeus reconhecem a primeira parte, eles reconhecem Deus, o Pai, o Criador, como o único Deus verdadeiro, o grande eu sou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eles não reconhecem o Filho, apesar de Jesus estar dentro de todas as profecias do Antigo Testamento. Todas se cumpriram em Jesus, todas. Nascer em Belém, nascer de uma virgem, ir para o Egito, voltar do Egito, morar em Nazaré, curar, abrir os olhos aos cegos, curar coxos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, ser cheio do Espírito Santo, ensinar por parábolas e fazer sinais, prodígios, maravilhas, como ele andou sobre as águas, fez parar a tempestade, o vento, as ondas, tudo isso cumprindo profecias. E que deveria, conforme o Salmo 22 e Isaías 53, morrer na cruz, ter as suas mãos e os seus pés traspassados, onde pessoas não do seu povo iriam repartir as suas vestes, lançar sortes sobre a sua túnica. Era impossível, pela matemática, a lei da probabilidade, era impossível uma pessoa nela se cumprirem, vamos colocar assim, 5 profecias. Mas Jesus, são cerca de 300 profecias. Até que ele seria traído pelo amigo, até que ele seria vendido por 20 moedas de prata, até que o dinheiro da traição, o preço da traição, iria comprar um campo do oleiro. Tudo profetizado. Até que o seu túmulo seria de um rico, que eles iriam designar a sua sepultura com os perversos, ele deveria ser lançado numa vala comum com aqueles 2 ladrões, ao lado dos quais foi crucificado, no meio entre eles, e ele esteve com o rico na sua morte. A sua ressurreição profetizada. Jesus, a vida eterna é conhecer o Pai. Sim, os judeus conhecem o Pai, mas é conhecer Jesus, a quem o Pai enviou. É conhecer Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Messias cheio do Espírito Santo e que cumpriu toda a palavra de Deus. Isto é a vida eterna.
E Jesus, com a sua autoridade, nos conferiu a vida eterna. Que coisa linda! Jesus tinha autoridade para ensinar. Isto é o senhorio de Cristo, ele tinha autoridade para ensinar. Mateus 7, 28 e 29 nos diz, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O ensino de Jesus era cheio de autoridade. O ensino de Jesus dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, ouviste o que Moisés falou, ouvistes a lei, eu, porém, vos digo. Lá está escrito, não matarás, mas eu digo a vocês, quem xingar o seu próximo, quem chamá-lo de tolo, de burro, de idiota, de retardado, é réu do fogo do inferno. É réu. Ele não sabe o que ele está fazendo dos seus lábios, dos lábios de um homem ou mulher de Deus, não procedem xingamentos. Ouviste o que foi dito? Jesus tinha autoridade para ensinar. E Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Oh, olha bem o que está escrito aqui em Mateus 9, de 6 a 8. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo as multidões possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. É a história daquele paralítico que os seus amigos o levaram, 4 amigos abriram o teto na casa onde Jesus estava, desceram o seu amigo por aquela maca, aquela cama, não é? E Jesus disse, filho, teus pecados estão perdoados. Todo mundo ficou assustado. Quem pode perdoar pecados? Só Deus. Só Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Para perdoar é necessário sangue derramado. Sangue derramado. Durante um ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação, era um dia de choro, era um dia de jejum, o dia inteirinho sem comer nada, só chorando e confessando os pecados. Então, sangue era derramado, animais eram imolados, o sangue aspergido sobre o altar. E, nesse dia, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus, para ali fazer expiação pela nação, pelo povo. Sangue. Jesus, quando ele disse, perdoados estão os teus pecados, era porque o sangue dele seria derramado para remir os pecados não apenas daquele paralítico, mas os meus, os seus e do mundo inteiro. Jesus tem autoridade para perdoar. E nós vamos ver a autoridade de Jesus e o batismo de João. Eles quiseram exigir de Jesus algo, porque Jesus pegou um chicote e saiu ali no templo derrubando, abrindo as gaiolas dos pombos, derrubando as mesas dos cambistas, abrindo ali a cerquinha para as ovelhas, os bois. E Jesus julgou aquilo tudo, aquele esquema de mercado. Ele destruiu tudo aquilo. E eles vieram com muita ira. Quem é esse homem? O que ele está fazendo? Mateus 21, de 23 a 25. E chegando-se ao templo, acercaram-se dele, pois estava já ensinando. Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu
ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Ou seja, Jesus fez uma pergunta porque a resposta era a mesma para a pergunta que eles lhe fizeram. Eles perguntaram: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você pega esse chicote e limpa o templo de todo o comércio? Quem te deu essa autoridade? Aí Jesus disse: respondam-me, quem deu autoridade a João? Se eles dissessem: foi Deus, era a mesma resposta para Jesus: Deus. Então, eles teriam de se posicionar, de crer em João e de crer em Jesus. E se eles dissessem: não era de Deus a autoridade de João, eles sabiam que o povo entendia e sabia e aprovava João Batista como profeta. É isto mesmo. Nós temos de nos posicionar diante da autoridade de Jesus, o senhorio de Jesus. É só o nome de Jesus que os demônios saem. É só o nome de Jesus que uma pessoa é liberta, endemoniada, presa, em aliança com as trevas. Só Jesus, o nome de Jesus, pode livrar. E aí você tem de se posicionar, se Ele vai ser o seu Senhor ou não. Se Jesus é o nosso Senhor, nosso nome está lá no céu, nós temos a alegria, a presença dEle e a salvação. Mas se nos posicionamos contra Jesus, não há salvação para nós. Não temos vida eterna, não temos nossos nomes escritos lá. É Jesus que vai definir isto de acordo com a nossa resposta, se cremos ou não. Vamos ver que o reino de Jesus é um reino eterno. O senhorio de Cristo não é só aqui para aqui e agora, é eterno, é para todo sempre. Olha o que está escrito em Lucas 1, 32 e 33, quando o anjo anuncia a vinda do Messias. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essa foi a palavra anunciada quando Jesus veio ao mundo. O seu reino não terá fim, não terá. O senhorio de Jesus, o reino dele é eterno. É para todo o sempre. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 5, nós lemos: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino não terá fim. Em Apocalipse 11, de 15 a 17, lemos: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino deste mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. A sétima trombeta, o arrebatamento da igreja, o reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Você, seu nome já está no livro da vida. Você vai reinar com Cristo aqui e lá. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve sua fronte. Ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que Tu és Senhor e Deus.
Reconheço, Jesus, que Tu destes a Tua vida na cruz do Calvário para me salvar, para me livrar da condenação. Mas reconheço que Tu és o Senhor e Te entrego a minha vida, meu coração, meu lar, tudo que sou e tenho é Teu, Senhor. Encha-me com Teu Espírito Santo, perdoa os meus pecados e dá-me um novo coração. Quero ser Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa viver na presença do Senhor, sabendo que Jesus, o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, onde estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus, aqui, alinhando os ponteiros. Até lá!